6 da manhã. Portaria de condomínio de luxo. 4 playboys bêbados saindo de um carro importado. Um deles viu o papel no bolso do coletor de lixo e arrancou. Certidão de nascimento. Velha. Amassada. Jogou no chão. Pisou. Todo mundo riu. Menos um homem. Um homem que parou o carro, desceu, pegou aquele papel do chão, limpou com cuidado. E quando leu o nome ali, congelou. Porque aquele nome ele conhecia muito bem. Reginaldo tinha 58 anos. Acordava todo dia às 4h30 da manhã. Café preto, pão com manteiga, uniforme laranja da prefeitura, botas de borracha, luvas grossas, trabalho de coletor de lixo. 20 anos fazendo isso, 20 anos ouvindo piada, 20 anos sendo chamado de lixeiro. Como se carregar o lixo dos outros fizesse dele descartável. Mas Reginaldo não ligava mais. Tinha aprendido que dignidade não vem de onde você trabalha, vem de como você trabalha. E ele trabalhava com orgulho. Chegava no horário, fazia o serviço direito, cumprimentava todo mundo, porque ele sabia uma coisa que muita gente rica não sabia. Sem gente como ele, a cidade inteira parava. Naquela sexta-feira, o caminhão parou num condomínio novo da zona sul de São Paulo. Edifício de vidro espelhado, portaria com mármore importado, carros de R$200 mil na garagem. Reginaldo e os 2 colegas desceram para coletar os contêineres. Rotina de sempre, pegar o lixo, jogar no caminhão, seguir para o próximo. Eram 6h10 da manhã quando o carro parou. Audi branco, som alto, batida eletrônica vazando pelas janelas. 4 rapazes saíram, 20 e poucos anos cada um. Camisa social aberta, calça de alfaiataria amassada. Relógio que custava mais que 1 ano de salário de Reginaldo. Cheiro forte de uísque importado misturado com perfume caro. Vinham de balada, olhos vermelhos, andar torto. Risada alta demais. Um deles viu Reginaldo arrastando o container. Olha só, lixeiro madrugador. Os outros riram. Reginaldo não olhou, já tinha visto isso 1000 vezes. Gente que achava que ser rico dava direito de ser cruel. Continuou trabalhando. Pegou o container, começou a empurrar até o caminhão, mas um dos rapazes não deixou quieto. Se aproximou cambaleante. Ei, tio, você ganha quanto? Tipo uns 1000 conto por mês? Os amigos explodiram em gargalhadas. Reginaldo parou, virou, olhou o rapaz nos olhos. Ganho o suficiente para viver com dignidade, coisa que dinheiro não compra. Oh! Ficou inteligente agora, foi? Sempre fui. Você que não percebe. Mais risadas. Mas agora com um tom diferente. Incômodo. Raiva. Um deles se aproximou mais. Olhou Reginaldo de cima a baixo. Viu algo no bolso da calça surrada. Um papel dobrado. Saindo um pouco. O que é isso aqui? Bilhete de loteria. Arrancou antes que Reginaldo pudesse reagir. Abriu. Era uma certidão de nascimento. Papel velho, amarelado pelo tempo, dobras profundas de ter sido guardado e retirado 1000 vezes, tinta meio apagada. Gente, olha isso! Certidão de nascimento. O lixeiro tem documentinho. Os outros se aproximaram. Riram mais alto ainda. Deve ser do filho dele, Lixeirinho Júnior. Passaram o papel de mão em mão, como se fosse piada, como se a vida de alguém fosse entretenimento. Reginaldo sentiu o peito apertar, não pela humilhação, disso ele já estava acostumado, mas por aquele papel. Aquele papel era sagrado, era tudo, tudo que restava. Me devolve, agora. A voz saiu firme, sem tremer, sem pedir, ordenando. O rapaz que segurava o papel olhou para ele. Sorriu. Ou o quê? Vai fazer o quê, velhinho? Reginaldo deu 2 passos à frente, os olhos fixos. Vou te dizer o quê? Vocês são um bando de playboy mimado que não sabe o valor de nada. Nasceram com tudo na mão e acham que isso dá direito de tratar os outros como lixo. Mas eu vou te ensinar uma coisa agora. Vocês não merecem nem metade do luxo que têm. Porque luxo sem caráter é desperdício, silêncio. Os rapazes ficaram vermelhos, alguns de vergonha, outros de raiva. Um deles avançou,
Quem você pensa que é para falar assim com a gente? Eu sou alguém que trabalha desde os 14 anos, que conhece o valor do suor, que sabe diferenciar homem de moleque rico, e vocês, seus moleques, não valem nem a sola da minha bota. O rapaz empurrou Reginaldo. Os colegas de trabalho deram um passo à frente, mas Reginaldo levantou a mão. Esperem, eu resolvo. O playboy jogou a certidão no chão. Pisou em cima. Os amigos riram. Iam partir para cima. E foi aí que o outro carro parou. Freada brusca. Audi preto. Vidros escuros. Porta se abriu antes mesmo do carro parar completamente. Um homem desceu. 55 anos. Cabelo grisalho cortado com perfeição. Barba feita. Terno azul marinho que custava R$ 5.000. Gravata de seda, sapato italiano. Maleta de couro na mão. Mas não era a roupa, era a postura. O jeito de andar, o olhar. Era a autoridade pura. Os playboys congelaram. Um deles ficou branco. Dr. Gustavo. A voz saiu baixa, assustada. Gustavo não respondeu, caminhou até o grupo, cada passo pesado. Parou a 2 metros, olhou cada um nos olhos. Um por um, devagar, em silêncio. A tensão era física. Finalmente ele falou. Eu conheço o pai de cada um de vocês. Ninguém respirou. Conheço porque fazemos negócios, porque eu os ajudei a construir o que tem. E vou ligar para eles, agora, para contar exatamente o que eu acabei de ver aqui. Dr. Gustavo, a gente estava só. Só o quê? Humilhando um trabalhador? Jogando documento no chão, ameaçando partir para a violência. A gente estava brincando. Brincando. Gustavo olhou para o chão, para o papel pisoteado. Essa é a brincadeira de vocês? Silêncio. Sumam. Agora. Antes que eu mude de ideia e faça muito pior do que ligar para os pais de vocês. Os rapazes saíram correndo, literalmente, tropeçando uns nos outros. Entraram no carro, aceleraram, sumiram. Gustavo ficou ali parado. Respirou fundo. Depois se abaixou. Pegou a certidão do chão, sacudiu a poeira, limpou com a mão, alisou as dobras com cuidado, como se fosse algo precioso. Quando ia devolver para Reginaldo, olhou, e seus olhos se arregalaram. Ele leu de novo, mais devagar. Depois olhou para Reginaldo, depois para o papel, depois para Reginaldo de novo. As mãos dele começaram a tremer. De onde você tirou isso? Reginaldo engoliu seco. É do meu filho. Seu filho? É. Tive ele há 39 anos. A mãe fugiu com o menino quando ele tinha 6 meses. Nunca mais vi. Essa certidão é tudo que sobrou. Gustavo fechou os olhos, apertou o papel contra o peito. Respirou fundo 3 vezes. Quando abriu os olhos, tinha lágrimas. Qual o nome dele? Diego. Diego Alves Santos. Gustavo soltou um som, meio riso, meio choro, meio descrença. Eu conheço seu filho. O mundo de Reginaldo parou. O barulho da rua sumiu. O caminhão, os carros, tudo. Só restou aquela frase ecoando. Como? Ele trabalha para mim. Há 5 anos. Gerente de logística. Reginaldo sentiu as pernas bambearem. Gustavo segurou o braço dele. Vem, vamos sentar. Tinha um banco na praça em frente ao condomínio. Gustavo levou Reginaldo até lá. Sentaram. Gustavo ainda segurava a certidão, olhando, como se não acreditasse. Diego Alves Santos, 39 anos, nascido em Osasco. Mãe, Juliana Alves Santos. Pai, Reginaldo Ferreira Santos. Reginaldo assentiu. É ele, esse é meu filho. Gustavo colocou a mão no ombro dele. Ele é um dos melhores funcionários que já tive. Inteligente, trabalhador, honesto, responsável. Ele tem família? Tem, 2 filhas, Júlia e Mariana, 8 e 5 anos. Reginaldo começou a chorar. Eu sou avô. Eu tenho netas e nem sabia. Gustavo deixou ele chorar, esperou, depois perguntou. O que aconteceu? Por que você nunca viu ele? A mãe dele era jovem. Eu também. Eu tinha 19. Ela tinha 17. Quando ela engravidou, a família dela ficou furiosa. Mandaram ela embora de casa. A gente foi morar junto.
num quartinho alugado. Eu trabalhava de entregador. Ela ficava em casa com o bebê. Era difícil, mas a gente estava junto. Eu amava aquele menino, cuidava dele, trocava fralda, dava mamadeira. Era meu filho. E daí? Um dia cheguei do trabalho e a casa estava vazia. Ela tinha levado o bebê, levou tudo, roupa, documento, sumiu. Deixou só um bilhete. Dizia que não aguentava mais, que ia voltar para a cidade dela, que eu não procurasse, que era melhor assim. Você procurou? Procurei durante anos. Polícia, assistente social. Fui na cidade dela. A família não quis falar comigo. Disseram que eu não prestava, que eu tinha abandonado ela. Mas não era verdade. Eu nunca abandonei. Eu só cheguei em casa e eles tinham ido embora. Gustavo ficou em silêncio. Depois perguntou: por que você carrega a certidão até hoje? Porque é a prova de que eu sou o pai dele, a prova de que eu estava lá, a prova de que eu dei o nome, eu registrei ele, eu escolhi o nome Diego, foi o nome do meu avô. Eu queria que meu filho tivesse esse nome. E tem, tá aqui, escrito. Gustavo olhou para o papel, viu a assinatura de Reginaldo, tremida, de um garoto de 19 anos, mas estava lá. Prova de que ele tinha sido pai, de que ele tinha existido na vida daquele bebê, mesmo que por só 6 meses. Se você está acompanhando essa história e também acredita que todo pai merece uma segunda chance, comenta aqui de qual cidade você é. Queremos saber quem está com a gente nessa jornada. Reginaldo, eu preciso te contar uma coisa sobre seu filho. O quê? Ele cresceu achando que você tinha abandonado ele. A mãe contou essa versão, disse que você tinha ido embora, que não quis saber dele. Diego passou a vida inteira com essa mágoa. Reginaldo sentiu como se tivesse levado um soco. Eu não abandonei. Eu procurei. Deus é testemunha. Eu sei. Gustavo levantou a certidão. Isso aqui prova. Mas Diego não sabe. Ele precisa saber. Ele vai querer me conhecer. Não sei, mas ele merece saber a verdade. E você merece a chance de contar. Como a gente faz? Deixa eu falar com ele primeiro. Vou mostrar essa certidão. Vou contar que te encontrei. Vou preparar ele. Se ele quiser te ver, a gente marca. No tempo dele. Com calma. Reginaldo assentiu. Obrigado. Por ter parado. Por ter ajudado. Gustavo levantou. Eu também sou pai. Sei o que é esse amor. Vou fazer tudo o que puder. 3 dias. 3 dias que pareceram 3 anos. Reginaldo não dormia direito. Não comia direito. Só pensava no filho, em como ele seria. Se tinha o rosto da mãe. Se tinha algo dele. Se seria alto, baixo. Se gostava de futebol, de música, de ler. 39 anos de perguntas sem resposta. Na quarta-feira à noite o telefone tocou. Era Gustavo. Ele quer te conhecer. Reginaldo chorou. Ali mesmo, no meio da sala, sozinho. Chorou tudo que tinha segurado por quase 40 anos. Quando? Sábado, 2 da tarde. Tem uma cafeteria em Pinheiros. Eu vou estar lá também, para ajudar. Obrigado. 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 Nos dias seguintes, Reginaldo não viveu, apenas existiu. Contava as horas, os minutos, comprou roupa nova, calça jeans, camisa social azul clara, sapato simples mas limpo. Cortou o cabelo, aparou a barba, passou o perfume. Queria estar apresentável, queria que o filho sentisse orgulho, mesmo que fosse só um pouquinho. Sábado chegou. Reginaldo chegou meia hora adiantado. Sentou numa mesa no canto. Mãos suando, coração disparado, olhava a porta a cada segundo, esperando, tremendo. 2h05. A porta abriu, Gustavo entrou, e atrás dele, um homem, alto, 1,85 m, ombros largos, cabelo preto ondulado, olhos castanhos, rosto. O rosto da mãe. Mas tinha algo de Reginaldo também. O nariz, o formato da mandíbula, o jeito de andar. Diego parou. Olhou para Reginaldo. Os dois ficaram ali. 10 metros de distância, 39 anos de distância. Um abismo de tempo entre pai e filho.
Gustavo deu um passo para o lado. Deixou espaço. Diego se aproximou, devagar. Parou na frente da mesa. Ficou de pé, olhando. Então, você é meu pai. A voz saiu controlada, mas dava para ouvir a dor embaixo. Sou. Onde você estava? Reginaldo respirou fundo. Eu estava procurando você. Sua mãe levou você embora quando você tinha 6 meses. Mudou de cidade, mudou de vida. Eu procurei, por anos, polícia, assistente social. Fui na cidade dela. A família não quis falar comigo. Disseram que eu tinha abandonado vocês. Mas eu não abandonei. Eu só cheguei em casa um dia e vocês não estavam mais lá. Diego apertou os olhos. Ela me disse que você tinha ido embora, que tinha arrumado outra mulher, que não queria saber de mim, que eu era um peso. Mentira! Reginaldo tirou um caderno velho do bolso. Mostrou. Eu anotei tudo. Cada lugar que fui, cada ligação que fiz, cada tentativa. Olha, Diego pegou o caderno, folheou. Tinha datas, endereços, nomes de delegacias, assistentes sociais, telefones riscados, notas, não encontrado, sem informações. Família recusou contato, página após página, anos de busca. Quando terminou, as mãos de Diego tremiam. Por que ela fez isso? Não sei. Acho que ela estava com raiva. A gente tinha terminado mal. Ela queria voltar para a família. Eu queria ficar na cidade grande. A gente brigou. Mas isso não justifica. Nada justifica tirar um filho do pai. Diego sentou, pesado, como se as pernas não aguentassem mais. Ficou olhando para o caderno, para o registro meticuloso de um pai que nunca parou de procurar. Eu cresci odiando você. Eu sei. Achando que eu não era importante, que eu não valia nada para o meu pai. Reginaldo estendeu a mão, tocou o braço do filho. Você sempre foi importante. Sempre. Você era tudo. Eu trabalhei a vida inteira com um buraco no peito. Um buraco no formato de um bebê de 6 meses que eu nunca mais vi crescer. Diego olhou para o pai, para o homem de 58 anos. Mãos calejadas de carregar lixo por 20 anos. Rosto marcado pelo sol. Olhos cansados, mas honestos. Você é coletor de lixo. Sou. Há 20 anos. Por quê? Porque depois que você sumiu, eu entrei em depressão. Perdi o emprego. Perdi tudo. Quando consegui sair do buraco, era isso que tinha. E eu aceitei, porque trabalho digno é trabalho digno, não importa qual. Diego ficou em silêncio. Depois perguntou: você tem outros filhos? Não, nunca mais quis, porque eu já tinha um filho. E mesmo sem saber onde ele estava, ele era meu filho. Por que você carregava a certidão? Porque era a prova de que você existiu, de que eu fui pai, mesmo que por pouco tempo, mesmo que a vida tenha nos separado. Aquele papel dizia: Reginaldo Ferreira Santos é pai de Diego Alves Santos. E isso ninguém podia apagar. Diego começou a chorar. Não fez barulho, só lágrimas escorrendo, caindo no caderno, nas páginas velhas, nas anotações de um pai que nunca desistiu. Eu sinto muito. Você não tem que sentir nada. Você era um bebê. Você não escolheu. Eu sinto muito por ter odiado você, por ter acreditado nela, por não ter procurado. Reginaldo balançou a cabeça. Você era criança, depois adolescente. Você acreditou na mãe. Era o certo. Eu não te culpo. Diego levantou. Reginaldo achou que ele ia embora, mas não. Diego abriu os braços e abraçou o pai. Os dois ficaram ali, no meio da cafeteria, abraçados, chorando. 39 anos de ausência sendo preenchidos num abraço que nenhuma palavra conseguiria descrever. Gustavo, sentado numa mesa ao lado, limpou os próprios olhos e deixou os dois. Naquele momento, naquele reencontro, naquele milagre. Os meses seguintes foram de reconstrução. Reginaldo e Diego se encontravam todo sábado, almoçavam, conversavam, preenchiam o vazio. Diego contou tudo: a infância difícil, a mãe que bebia, os lares temporários quando ela não conseguia cuidar.
como ele tinha lutado para estudar, para sair daquilo, para construir uma vida. Reginaldo ouvia com o coração apertado, querendo ter estado lá, querendo ter protegido, mas não podia voltar no tempo, só podia estar presente agora. No terceiro encontro, Diego trouxe as filhas. Meninas, esse é o vovô Reginaldo. Júlia, 8 anos, olhou com curiosidade. Você é coletor de lixo? Sou sim. Por quê? Porque alguém precisa fazer esse trabalho e eu faço com orgulho. Mariana, 5 anos, perguntou. Você pode me levar no caminhão? Diego olhou para o pai. Reginaldo sorriu. Posso sim, se seu pai deixar. Pode. Na semana seguinte, Reginaldo levou as netas para o trabalho. Mostrou o caminhão. Explicou como funcionava. Deixou elas apertarem os botões. As meninas adoraram. Voltaram para casa dizendo que o vovô tinha o trabalho mais legal do mundo. Diego assistia tudo e alguma coisa dentro dele mudou. A vergonha que carregava, vergonha das origens, vergonha de vir de baixo. Tudo isso sumiu porque ele viu que caráter não tem a ver com profissão, tem a ver com como você vive. Gustavo continuou próximo, virou amigo, jantava com a família. E uma noite fez uma proposta. Reginaldo, eu quero te oferecer um emprego. Não precisa fazer caridade comigo. Não é caridade, é necessidade. Você conhece rotas, conhece a cidade, conhece logística na prática. Eu preciso de alguém assim no planejamento, mas eu não tenho estudo. Você tem 20 anos de experiência. É mais que muito diploma. Diego apoiou. Pai, aceita. Você merece. Reginaldo aceitou. Saiu do caminhão. Foi para o escritório. No começo estranhou. Mesa, computador, ar-condicionado, mas se adaptou e descobriu que era bom, muito bom. Via problemas que outros não viam. Otimizava, economizava, melhorava. Em 6 meses, tinha economizado R$300 mil para a empresa. Gustavo promoveu ele, supervisor de logística. Diego comemorou. Levou o pai para jantar. Brindaram. Você está orgulhoso de mim? Sempre estive, pai, desde o dia que te encontrei. 2 anos depois, Reginaldo estava voltando do trabalho. Viu um jovem coletor de lixo sentado no meio-fio, chorando. Parou. Tudo bem. O rapaz limpou o rosto. Tô não. Minha ex sumiu com meu filho. Não sei onde tá. Tenho só a certidão de nascimento. Mas não sei o que fazer. Reginaldo sentou ao lado. Qual seu nome? Júnior. Júnior, deixa eu te contar uma história. Uma história sobre um pai que procurou o filho por 39 anos. E encontrou. Contou tudo. Júnior ouvia de olhos arregalados. Não desiste. Teu filho precisa de você. E um dia vocês vão se encontrar. Como? Reginaldo deu um cartão. Liga para esse cara, advogado. Ajuda pais a encontrarem filhos. E me liga também. Vou te ajudar. Por quê? Porque alguém me ajudou e eu aprendi que bondade se paga para frente. O momento mais importante dessa história ainda está por vir. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha com essa pessoa e se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração. 5 anos depois, casamento de Diego. Ele tinha encontrado alguém, professora, gentil, que amava as meninas. Na festa, Diego chamou Reginaldo para o palco. Eu quero agradecer meu pai, o homem que nunca desistiu, que procurou por quase 40 anos, que me ensinou que trabalho digno não tem vergonha, que caráter não depende de cargo, que amor não tem prazo de validade. Pai, obrigado por tudo. Reginaldo subiu, abraçou o filho, pegou o microfone. Eu passei 39 anos procurando meu filho. E quando encontrei, entendi uma coisa. Eu não estava só procurando ele. Eu estava me procurando também. Porque ser pai é isso. É nunca desistir. É sempre acreditar. É amar mesmo quando a pessoa não sabe que você existe. Diego, você me deu minha vida de volta. Obrigado por ter me dado essa chance. A festa inteira chorou. 10 anos depois, Reginaldo tinha 68 anos. Aposentado. Mas não parado.
Ele, Gustavo e Diego abriram uma ONG. Certidão de Amor, reencontro de pais e filhos. Ajudavam pais e filhos separados a se encontrarem. Jurídico, investigação, apoio psicológico, tudo gratuito. Em 5 anos, reuniram 263 famílias. Júnior, o coletor que Reginaldo tinha ajudado, tinha encontrado o filho. Agora trabalhava na ONG, coordenava buscas. Numa tarde de quinta, um homem entrou. 30 anos, roupa simples, olhar perdido. Posso ajudar? Eu tô procurando meu pai, faz 28 anos. Minha mãe escondeu ele de mim. Achei uma certidão velha, só tenho isso. Me mostra. O homem entregou. Reginaldo olhou, sentiu algo familiar. Leu de novo, o nome, a data, o lugar. E então olhou para o homem, para o rosto. Viu os olhos de alguém, a boca, o jeito de ficar parado. Rafael Mendes. Como você sabe meu nome? Porque eu sou seu pai. O rapaz ficou branco. Reginaldo explicou. Antes de Diego, outro relacionamento. 3 meses. A garota sumiu. Ele nunca soube que ela estava grávida. Rafael caiu na cadeira. 28 anos procurando. E o pai estava ali, na ONG que ele tinha achado na internet. Você tem outros filhos? Tenho. Um irmão seu, Diego. Reginaldo ligou para Diego. Contou tudo. Diego veio correndo. Os 3 se abraçaram, chorando. E naquela sala, pai e 2 filhos, unidos. Quando Reginaldo morreu, aos 82 anos, foi cercado de amor. Diego numa mão, Rafael na outra, Gustavo ali. As netas, os bisnetos, Júnior. Dezenas de pessoas que ele tinha ajudado. No funeral, Diego leu. Meu pai carregou uma certidão por 39 anos. Não porque era tudo que ele tinha, mas porque era a prova de que ele existia, de que ele era pai, de que ele amou. E ele me ensinou. Nunca desista de quem você ama. Porque amor não tem prazo, não tem distância. Amor simplesmente é e continua. E naquele cemitério, todos entenderam. A história de Reginaldo não era sobre um coletor de lixo, era sobre um pai. Um pai que nunca desistiu. E em algum lugar da cidade, outro pai carregava outra certidão. Procurando, esperando, acreditando. E a história continuava. Porque amor de pai não acaba, não desiste, não esquece. Simplesmente espera e quando a hora chega, reencontra. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que todo pai merece a chance de conhecer o filho, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história, porque histórias de reencontro e perdão precisam ser contadas sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera.